Queridos irmãos, dirijo-me mais uma vez à igreja para uma palavra pastoral. Desta feita, domingo 3 de maio. Findamos o mês de abril e já damos início ao mês de maio. Esta será a minha palavra pastoral para este domingo. Tem uma expressão no livro de Eclesiastes com a qual eu inicio esta palavra. Eclesiastes diz, Eclesiastes é um livro de sabedoria, e lendo um dos comentários de Eclesiastes, eu encontrei a seguinte expressão. Sua preocupação, a preocupação do livro de Eclesiastes, é com as fronteiras da vida, e especialmente com as questões que a maioria de nós hesitaria explorar muito profundamente. Eu achei muito interessante a expressão, não é? Eclesiastes explora as fronteiras da vida, essas fronteiras que nós, a maioria de nós, hesita explorar profundamente. Bem, uma dessas fronteiras é a morte. Primeiro, o livro de Eclesiastes denuncia, ou explora, ou trata, discursa a respeito da futilidade da vida, né? A vida olhada na perspectiva humana, ela é futilidade, mesmo coisas boas. O conhecer, o saber, o fazer o bem, isso é fútil quando não há uma outra perspectiva, senão a experiência humana entre a vida e a morte. Sobre a morte, esta fronteira que nos espanta, o livro de Eclesiastes, no verso 2 do capítulo 7, usa a seguinte expressão, com a qual eu inicio esta palavra pastoral. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa onde há festa. Pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Esta é a palavra de Eclesiastes quando trata da morte. Evidentemente, esta experiência de pandemia tem revelado duas coisas, são evidentes na minha observação. Primeiro, ela revela a nossa finitude, a nossa impotência, as nossas pretensões de controlar as coisas. O mundo inteiro, né? Muitos países ricos, abastados, uma boa ciência, são surpreendidos por essa pandemia. Em segundo lugar, essa pandemia tem revelado um medo, uma inquietação, uma ansiedade a respeito da morte. Um medo silencioso e que nesta situação, ou na situação que vivemos, ele aflora. Então imaginamos que vamos contrair esse vírus, vamos eventualmente precisar de atendimento médico e os hospitais vão estar lotados e quem sabe nós morreremos. E muitos morrem, né? Se morre de outras coisas, mas entretanto a divulgação das mortes do coronavírus tem nos instigado nessa situação, dizendo assim, eu posso morrer, mamãe pode morrer. Tem uma propaganda curiosa e mal intencionada, né? Põe os familiares de frente em um palco e diz assim, quem você escolheria para morrer? Qual o membro da sua família que você escolheria para morrer? Isso é falacioso, não se trata disso, né? Entretanto, comove, né? E me põe diante de um dilema, quem eu escolheria para morrer? Dos meus filhos, né? Da minha família. Então, a pandemia tem revelado isso. Este medo secreto lá no nosso livro sobre a morte. Mas disso que eu falei sobre Eclesiastes, eu vou para o livro de Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, porque Paulo trata disso. Paulo quer que não fiquemos presos à morte,
mas que tenhamos uma outra perspectiva. O cristão não está preso à ideia, ao medo, à experiência da morte, mas a palavra de Deus afirma que a morte não é o fim, conquanto seja uma experiência muito solitária, muito dramática, muitas vezes triste, mas a morte não é o fim. E Paulo cita em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele diz: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, quanto aos que morreram, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Esta é, portanto, uma palavra sobre a morte e uma palavra de esperança. Eu fico a refletir, de fato eu tenho refletido e me questiono nas minhas orações, pergunto a Deus, o que significa viver diferentemente ou diferente daqueles que não têm esperança? Qual é a minha esperança? Qual é o propósito da minha vida? Em que isso modifica a minha maneira de viver os anos que Deus me deu, os anos que Deus ainda me dará? Como vivo eu? Considerando que eu tenho uma esperança. Eu me questiono sobre isso. O que Paulo quer nos ensinar sobre isso? E é evidente, esse texto é muito usado em cerimônias fúnebres pelos pastores. Nós não estamos diante de uma cerimônia fúnebre, mas eu estou usando isso porque nós estamos em pânico. Estamos inquietos. Isso é próprio. Isso é adequado. Queridos irmãos, devemos ser muito prudentes, sensatos. Mas, queridos irmãos, a fé deve trazer a cada um de nós a serenidade. A inquietação decorre do fato de que nós constatamos que, a despeito de todas as cautelas, e podemos multiplicá-la, podemos ir ao radicalismo das nossas proteções, elas são impotentes para nos assegurar a vida. Isso é inquietação. Você sempre está imaginando que falta alguma coisa, que não fez o suficiente, e de repente esse vírus entra por uma brechinha da sua janela, ou vem no solar do seu sapato, ou vem voando da casa do seu vizinho, e você está inquieto. Irmãos, toda cautela sensata, creio eu, que a sensatez nos recomenda o uso da máscara. O afastamento, não o isolamento, mas o afastamento. Creio que a higiene, ela é necessária, ela é prudente. Mas seja qual for o caminho, a esperança precisa trazer a cada um de nós a serenidade. Creio que essa é a grande marca de Jesus Cristo nos evangelhos. Fosse qual fosse a circunstância, muitas delas ameaçadoras para os homens, para os seus discípulos. Como Jesus tinha absoluta consciência do seu domínio, do seu poder, Jesus sempre estava sereno. A marca da fé cristã não é esse clamor de oração. A marca da fé cristã, da esperança do cristão em Deus,
é a serenidade. É a paz. A serenidade. Sendo prudente, sendo responsável, sendo sensato, mas tendo consciência de que quem garante a nossa vida é o Senhor do céu e da terra. Ele tem todo o poder, ele tem todo o domínio, ele faz como ele quer. E aí Paulo diz assim, esses que têm essa esperança não podem viver como os demais. Os demais não têm esperança. Eles não aguardam por nada além da morte. Eles não têm o Espírito que lhes assegura a vida eterna com Cristo. Esta é a palavra deste domingo, irmãos. Não sabemos por quanto tempo permaneceremos nessa luta, nessas dificuldades, nessas incertezas. Não sabemos o que nos aguarda. Mas seja qual for a circunstância, a minha palavra é que Deus encha o seu coração de paz. Ouça a palavra de Paulo. Pense como eu. Coloque isso em oração diante do Senhor. Ó Deus, o que significa viver como uma pessoa que tem esperança? O que significa a esperança para mim nesses dias? O que faço eu dessa esperança? Então a esperança, e isso eu tenho dito em outras palavras pastorais, queridos irmãos, a Bíblia diz que Deus está conosco. Deus nos protege. Deus nos dirige a despeito das nossas mazelas, a despeito das nossas limitações. Deus está conosco. Deus nos protege, Deus nos dirige. Isso deve trazer paz ao seu coração. Não podemos viver como aqueles que não têm esperança, meus irmãos. Nós temos esperança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos esperança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele, o nosso Senhor, acrescentará aos meus dias o que lhe convier. E o Senhor porá termo à minha vida quando isso lhe convier, por circunstâncias diversas que eu também não controlo. Mas findada a minha peregrinação nesse mundo, eu estarei com o Senhor para todo sempre. Isso precisa mudar a maneira como eu vivo. Mas findo essa palavra pastoral, irmãos, com um texto que está no final da Bíblia, em Apocalipse. Esse texto eu quero muito bem a ele. E vou ler para vocês. Aliás, nessas palavras pastorais, eu estou trazendo para vocês muito do que a Bíblia me diz, né? Neste momento, nas circunstâncias, muitas das minhas reflexões, nesses dias, onde eu tenho tempo livre, tenho orado bastante. E no capítulo 21 de Apocalipse, nós lemos a seguinte palavra. Ouvi uma voz que vinha do trono e dizia, uma visão do final dos tempos, né, quando Deus haverá de restaurar todas as coisas. Agora, né, a profecia diz, agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Coisa linda, Deus habita com os homens habitam com Deus, com os quais ele viverá. Viveremos com Deus. Eles serão os seus povos. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele será o meu Deus. Ele será o seu Deus. Em Cristo, irmãos, temos vida eterna. A morte não é o fim para o cristão.
Aí a expressão que muito me agrada, que eu quero dizer para você hoje. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Quando Deus restaurar todas as coisas. Quando nosso Senhor e Salvador vier. Quando estivermos com Ele. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Eu vou voltar ainda a isso, vou ler o restante do versículo. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Eu quero findar a palavra pastoral com esse versículo e com as ideias desse versículo. Meus irmãos, eu aguardo com grande ansiedade que Deus enxugue dos meus olhos toda lágrima. Possivelmente você tenha chorado. Nesse mundo choramos. Nos alegramos também, felizmente, mas choramos. Assim como a morte fica calada e silenciosa lá no fundo do nosso coração, também, meus irmãos, há dores que estão no fundo do nosso coração. Frustrações que nós não confessamos, inquietações, percepções, medos. Oh, queridos irmãos, e choramos. Choramos visivelmente, choramos interiormente. Entretanto, meu irmão, Deus promete que Ele mesmo haverá de enxugar dos nossos olhos toda lágrima. O Senhor há de enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Jesus, numa das suas bem-aventuranças, diz assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Portanto, a perspectiva do cristão, o futuro do cristão, aquilo que o cristão aguarda, aquilo que ansiamos, irmãos, não é o controle dessa pandemia, ou não morrer, ou escapar, mas nossa aspiração é muito maior. Podemos escapar ou não, mas a nossa aspiração é que o Senhor restaure todas as coisas, enxugue dos nossos olhos toda lágrima. A bem-aventurança diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Descanse no Senhor, meu irmão. Diga à sua própria alma: te aquieta, minha alma, porque Deus, em Cristo Jesus, me tem dado esperança. Eu não sou um homem sem esperança. Eu não sou um homem sem rumo. Em Cristo eu tenho esperança. Um dia estarei com Ele para todo sempre. Eu aguardo um novo céu e uma nova terra. Eu aguardo a consolação do Senhor. E Paulo diz: eu nem sei o que eu prefiro. Porque nas lutas desta vida, eu prefiro estar com Cristo, mas eu entendo que Cristo tem me mantido aqui. E eu fico dividido entre permanecer vivo ou estar com Cristo. Que o Espírito Santo de Deus encha o seu e o meu coração desta esperança bendita. Amém.